Boa tarde para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, a todos aqueles meus amigos chegados, né, que têm dispensado sua atenção nesses poucos minutos, nesses 20 minutos em que nós mantemos essa reflexão de segundas e quintas-feiras, né? Aqui sempre mandamos um abraço para todas aquelas pessoas que aniversariam e que constam, logicamente, da minha relação, né? E eu começo ontem, fez aniversário o ministro de música, meu queridíssimo Douglas França. Ele é o ministro de música da Igreja Batista do Calvário, no Rio de Janeiro, e nós congregamos juntos na primeira Igreja Batista em São João do Meriti, uma boa época, né, Douglas? E, quer dizer, todas as épocas são boas, né? Mas também aquela foi muito boa. E que Deus abençoe sua vida. Adriana Carvalho é da Igreja Batista Central aqui em Resende. Nós nos conhecemos e frequentamos o Seminário Teológico Batista das Agulhas Negras aqui em Resende. E daqui eu mando um grande abraço para você, Adriana. Valdson da Silva Cabral é um grande amigo que eu não vejo há muitos anos, porque congregamos juntos lá em Sumaré, na Igreja Batista de Sumaré, e depois cada um tomou um rumo diferente. Valdson hoje mora em Mogi Guaçu, e daqui eu mando um abraço para você, Valdson, aí em Mogi Guaçu, que Deus abençoe sua vida. Hoje faz aniversário o pastor Valdir Vieira. Pastor Valdir Vieira é membro da nossa Igreja Batista em Vila Pinheiro, um ajudador, um servo de Deus de mais de 40 anos de ministério, e nós aqui mandamos aquele abraço apertado. Já o homenageamos ontem nos dois cultos que fizemos, tanto de manhã quanto à noite. Comemos bolo, né, que a família preparou, e nós daqui mandamos um grande abraço para esse queridíssimo pastor Valdir Vieira. Pessoas também que nos assistem e com certa frequência, nós também mandamos abraços. Uma delas é a minha querida irmã Luísa Ramos, aqui da Segunda Igreja Batista de Itatiaia. Luísa Ramos também aqui recebe o nosso abraço. Pastor Sérgio Freitas. Pastor Sérgio foi companheiro nosso de trabalho no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e hoje ele está liderando um ministério em Nova Friburgo. E nós daqui mandamos um grande abraço para você, querido Sérgio. Doutora Maria Luísa Malafaia, também ela batalhou contra, não é contra mim não, é porque eu trabalhava no judiciário e ela é advogada. Não trabalhamos contra de forma alguma, mas sempre a favor, né? E Maria Luísa é uma queridíssima amiga, e eu sempre recordo, Maria Luísa, da nossa boa convivência enquanto você é advogada e eu funcionário da Justiça. Um grande abraço para você, que Deus abençoe sua vida. Vamos ouvir música. Eu gosto muito de música e faço questão de, nas nossas reflexões, sempre produzir aqui algum tipo de som que possa trazer para você algum tipo de enlevo espiritual. E hoje a música é Meu Filho, Eu Te Avisei. É de Sérgio Lopes. A meu sentir, o maior compositor de músicas cristãs, seja protestante, católica, não importa. Sérgio Lopes, na minha opinião, é o melhor. Vamos ouvir? Meu filho, eu te avisei dos dias trabalhosos que irias ter. Sim, eu te avisei que a maldade e o desamor viriam para te fazer sofrer. Te avisei que o amor iria esfriar e os sinais do fim iriam se cumprir. Sim, eu te avisei. O meu desejo
esteja a te guardar de todo o mal que vai chegar sobre a terra e tudo que ela tem. A vida que te dei, compartilhei da minha própria vida. E tudo isso eu fiz porque te amo. Não quero te perder porque te amo. Meu filho, eu te avisei e te protegerei porque te amo. Eu te avisei para te livrar da maldição deste mundo. Eu te escolhi para ser a minha voz, chamando aos perdidos. Ouve a minha voz, nunca te deixei sozinho. Eu te trouxe até aqui, filho, eu te gerei para ser a minha glória, te formei. Bom, né? Muito bom. Sérgio Lopes. Todas aquelas pessoas, acho que hoje em dia todos nós, que usamos qualquer tipo de tecnologia, de informática, nós temos que ter um cuidado de manter um bom antivírus. Logicamente, atualizado, sempre atualizado, para que nenhum hacker mal intencionado venha a destruir todos os seus arquivos, inutilizar o seu computador, celular, tablets e etc. Lógico que certamente algum dia você já ligou o seu computador e ouviu aquela voz metálica dizendo que suas definições de vírus foram atualizadas. Isso nos mais diversos programas, nos melhores programas de proteção antivírus. A principal função dos programas de antivírus é manter o seu computador a salvo de perigos virtuais, conhecidos exatamente como vírus, que não são mais do que programas espiões que são instalados no seu computador sem que você, próprio usuário, saiba
e com o intuito geralmente de causar avarias, problemas do seu equipamento, roubar informações. E existem diversos tipos de vírus, alguns para espionar, outros para roubar senha, outros para danificar o seu computador. Da mesma forma que um computador, nossa vida como cristão precisa também de um bom antivírus. Ao tempo em que nós precisamos manter as suas definições de vírus sempre atualizados, é preciso estar atento para enfrentar os vários tipos de problemas que surgem no nosso dia a dia. Como base para essa reflexão de hoje, nós vamos tomar o trecho bíblico de 2 Coríntios 3, os versículos 2 e 3. É um trecho da carta que foi escrita por Paulo à igreja que estava sediada na cidade grega de Corinto. Ela deu algum trabalho ao apóstolo Paulo por estar num local confuso, cheio de tradições idólatras, e que chegou inclusive a duvidar da autoridade de Paulo para direcioná-la. Diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Hoje nós não escrevemos mais cartas como antes, mas enviamos mensagens de todo tipo e natureza. E o que Paulo enfatiza para cada um de nós aqui é que imaginemos que cada um de nós somos uma carta ou uma mensagem viva. Para muitos nós somos o mais próximo exemplo de uma Bíblia que alguém lê. Por isso o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, ele precisa ser o mais perfeito e íntegro o tempo todo. Sabemos que nós não somos perfeitos e que temos os nossos pecados, mas para que aquela pessoa que não conhece a Cristo, nós somos a principal fonte que essa pessoa pode ter para conhecer o amor de Deus. E Paulo é bem claro ao fazer esta comparação quando diz que vocês são a carta de Cristo. E o grande desafio de sermos uma carta lida por todos é que as pessoas possam fazer uma leitura correta de nossas características, de nossas ações, de nossa conduta. Se eu digo e proclamo que eu sou cristão, mas a minha maneira de agir não condiz com a minha afirmativa, eu estou sendo uma referência desonesta de Cristo para todos aqueles que estão ao meu redor. Se dizemos que somos cristãos, mas agimos como se não fôssemos, mas discutimos com o motorista do ônibus, batemos boca no trânsito, mantemos conversas inconvenientes, logicamente que a leitura que as pessoas farão é que todo cristão prega uma coisa, mas vive outra. Conta-se que os missionários ingleses tentavam evangelizar Mahatma Gandhi e ele respondia: se vocês cristãos agissem como manda o seu mestre, o mundo inteiro seria cristão. Por isso que ser um exemplo aos outros é um exercício diário, que exige muito esforço, sim. Por isso é importante mantermos nosso alinhamento constante com o Pai. Assim, a nossa vida de testemunho cristão, ela tem muita relação com a vida cibernética. Exatamente porque, como essa vida, os vírus podem atacar o cristão. E aí, sendo atacado, vai inutilizar o seu testemunho perante as demais pessoas. Eu posso elencar algumas: a apostasia, o abandono da fé, a dúvida, a ira, o orgulho, a vaidade, a inveja, a maledicência, vaidade e por aí vai. Esses são alguns dos vírus mais comuns que norteiam certamente a vida do cristão. Cada um de nós luta contra a nossa própria humanidade e seus defeitos nas mais diversas áreas
da vida. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo para identificar quais são as áreas de nossas vidas que estão mais vulneráveis a contrair um vírus. Tudo aquilo que nos afasta da intimidade com o Criador, nós podemos chamar de vírus. E nós precisamos buscar formas de manter os vírus longe de nossas vidas. Ainda nessa referência com a vida digital, nós vamos lembrar que existem vírus de computador com os mais diferentes objetivos. Os vírus que destroem nossa vida espiritual também nos atacam de diferentes maneiras. Alguns vírus são apenas para destruir o sistema. Algumas coisas em nossa vida aparecem apenas para acabar conosco, como problemas, crises, doenças, ansiedades. Outros vírus roubam senhas, os nossos segredos, os nossos sonhos. Da mesma forma, alguns problemas em nossa vida estão relacionados com a nossa intimidade. Alguns pensamentos e atitudes surgem para atacar a nossa vida íntima. Também existem vírus que vão danificando o computador bem lentamente, apagando e desconfigurando pasta por pasta, arquivo por arquivo, tornando a máquina lenta e deixando-a quase imprestável. E alguns hábitos nossos minam a nossa fé aos poucos, e quando menos percebemos, nossa relação com Cristo está destruída. Os antivírus do cristão são as ferramentas essenciais para fortalecer a nossa fé, como leitura da Bíblia, oração, em alguns casos até jejum, e o que eu chamo de cobertura espiritual, que é o saudável hábito de participar de uma igreja. Pode parecer uma coisa simples, mas muitos cristãos estão caindo na armadilha de se tornarem cristãos nominais ou cristãos sem igreja. Por isso é importante ressaltar que a vida em comunhão com os demais irmãos cristãos é fundamental para manter o nosso sistema atualizado. A convivência com outros cristãos nos serve para seguir conselhos, compartilhar experiências e também abençoar outras vidas. Às vezes nos esquecemos que a vida em comunhão também é importante para que ajudemos uns aos outros. E eu te aconselho a que você mantenha o seu antivírus espiritual atualizado. Mantenha sua rotina de leitura bíblica, oração. Concentre seus pensamentos e seus esforços naquilo que lhe traz intimidade com Deus. Lembre-se que você é referência de cristão, que muitas pessoas têm. Por isso, agir corretamente sempre é fundamental. Buscar intimidade com Deus é a melhor forma de manter o nosso antivírus atualizado. Reflita sobre a sua busca por comunhão com o Criador e sobre como você tem mantido o seu antivírus atualizado. Quanto mais tempo passamos sem atualizar o nosso antivírus espiritual, damos mais espaço para que novas filosofias e sofismas desse mundo entrem em nossa vida e minem a nossa mente sem que percebamos. Que Deus nos abençoe a que possamos manter o nosso antivírus espiritual bem atualizado. Vamos orar? Nosso Deus, amantíssimo Pai, nós estamos encerrando este momento, ó Deus, na certeza de que seus ouvidos estão sempre atentos às nossas orações e queremos nesse momento te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos incontáveis que tu tens sempre derramado sobre as nossas vidas. Te pedimos sempre orientação para tudo aquilo que realizamos na nossa vida, naquilo que diz respeito ao nosso trabalho, aquilo que diz respeito às nossas relações pessoais, tudo que vamos fazer, ó Deus, nós possamos ter em mente
que somos cristãos e estamos refletindo Jesus Cristo em todos os nossos relacionamentos. Ajuda-nos a manter sempre, ó Deus, atualizado o nosso antivírus espiritual, com muita leitura bíblica, com oração, para que possamos resistir firmemente aos ataques deste mundo. Acampe sempre os seus anjos ao nosso redor. Vai, ó Deus, desarmando as armadilhas que colocam em nosso caminho. Vai, ó Deus, aplanando esse nosso caminho para que não haja obstáculos para a nossa caminhada em sua direção. Permaneça sempre conosco, ó Deus, em todas as circunstâncias, nunca nos deixe sós. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ouve a nossa oração, porque a fazemos em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, amém. Um bom restante de semana para você, meu querido, minha querida.